A topeira é um animal voraz. Comparado a uma escavadeira comum, pode ter sua eficiência questionada. A escavadeira, no entanto, não funciona se não operada por alguém que lhe controle. Há uma particularidade na topeira. Ela não só cria caminhos, como também pensa sobre esses caminhos e como eles podem servir melhor para ela e para outras topeiras. Muitos revolucionários dispensaram o trabalho das toupeiras uma vez que não podiam traçar seus caminhos. Mas as toupeiras nunca pararam de criá-los. Tampouco os anticapitalistas devem deixar de fazê-lo. A velha toupeira é uma aposta do passa-palavra. Queremos pensar sobre esses caminhos. Olá, bem-vindos ao podcast A Velha Toupeira. Esse episódio faz parte da primeira série Trabalho em Aplicativos e hoje nós vamos falar sobre pandemia. O que mudou entre o antes e o depois dela? Quais são os desafios para a organização dos trabalhadores hoje? Vamos falar sobre isso com o Eric, entregador, e a Cássia, do coletivo Explana. Bom, Eric, muito bem-vindo ao podcast A Velha Toupeira. O Eric trabalhou como entregador de aplicativo. Ele é de Rio Branco, no Acre. Queria, desde já, agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Queria começar, então, te perguntando como que foi a sua história trabalhando com aplicativo, quais foram as suas experiências, qual era o contexto da sua vida. Se apresenta um pouco para a gente. Olá pessoal, eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal do Acre. Uma formação foi bastante boa. Depois de formado eu saí da universidade, perdi também as bolsas que tinha. A gente se encontra praticamente mais um no meio de muitos, mais um desempregado. Comecei a trabalhar com aplicativo sendo motorista de Uber. No meu segundo dia eu me acidentei, bati o carro, saí sem dinheiro, com o carro batido, carro emprestado, não era nem meu. Então já comecei endividado. Como o carro não estava dando tanto retorno, eu tentei também me entrar no mesmo ramo aí dos motoboy. Fiz a minha matrícula, a gente tem que baixar o aplicativo, se cadastrar, esperar a validação do cadastro. Como eu já era motorista Uber, eu tive mais facilidade para virar motoboy Uber também. Foi bem mais rápido do que a maioria das pessoas fazem, que elas têm que esperar, tem um período para esperar, aí às vezes não ativa no mesmo dia, não ativa na mesma semana, às vezes demora meses para ativar uma conta. Então o primeiro aplicativo mesmo que eu comecei trabalhando de motoboy foi com a Uber. Finalzinho de 2019 para 2020, antes da pandemia, foi uns 3 meses antes da pandemia, eu comecei como motoboy. Daí quando começou a pandemia foi punk mesmo, assim, sabe? A cidade ela não fechou assim, Os primeiros casos no Brasil a gente continua trabalhando normalmente. Agora é a questão de que eu faço a pergunta, Quais são as suas dúvidas quanto à pandemia? A primeira pergunta é saber o que mudou do antes para o depois da pandemia. O que você entende que foi a maior mudança em relação à jornada de trabalho? A jornada de trabalho de motoboy ela é assim, dependendo do aplicativo com que ele trabalha. Na Uber, ele começa já de manhã, então umas 8 horas da manhã daqui. Então vai ter gente aí que faz 12 horas, 15 horas de trabalho, sai cedo, sai 7 da manhã, pega o café da manhã inteiro, pega o almoço, faz o lanche da tarde, começa a janta e faz o lanchinho da madrugada, vai para casa umas 1 hora, 2 da manhã. Tem gente que é assim, começa às 8 da manhã e vai 2 da manhã para casa. Se você trabalhar com o iFood, por exemplo, já é diferente. O iFood ele começa a distribuir as entregas a partir das 11, pelo menos aqui na nossa cidade. Então a gente não tem o horário do lanche e aí é por turno, Você vai das 11 até as 3 horas, que é o almoço, das 3 às 6 é o lanche, e das 6 da noite até meia-noite, que no meu caso que era OL, até as meia-noite é a janta, Para quem é nuvem, que é uma categoria de entregador, ele vai até as 11. Aí assim, a dinâmica da pandemia, o que mudou muito, mas assim, fechou tudo e fechou muita loja e não abriu mais, Deu muita gente, e tinha muita gente desempregada e bombou o número de entregadores que tinha na cidade. Assim, antes a gente tinha 500, em menos de 3 meses a gente passou para 1.200 motoboys
assim, um estalar de dedos. O problema de ter fechado, da pandemia toda, foi aumentar o número de motoboys na rua. De gente se arriscando para tentar ganhar o mínimo aí, não estava tendo o mesmo retorno que as pessoas imaginariam que a gente estaria tendo. As taxas diminuíram na pandemia? Quando eu comecei, no finalzinho de 2019, a taxa mínima da Uber era de R$7 por entrega. Então você fazia qualquer entreguinha, era 7 conto, então era fácil, sabe? Eu fazia ali 10, 15 entregas, você tava com R$70 ali e você ia para casa. Né? E as pessoas fazem por meta, né? A maioria dos motoboys trabalham por meta, né? Não por hora, trabalha na meta. Assim, enquanto não tem a meta, ele não vai para casa. Então se você tem a meta de R$100 por dia, você fica na rua até fazer os seus R$100 do dia. Né? Porque você tira aí dos custos que se tem, R$30 aqui de gasolina, R$20 ou R$40 para caso fure um pneu, e o que sobra é do motoboy, para a família do motoboy. Então sobra R$30, R$40 no máximo. Aí a taxa do Uber, né, no início estava nesse de R$7, ela foi diminuindo para 6 e poucos, e aí a mínima agora da Uber, ela tem a pachorra de pagar R$3,25 para pôr entrega para cada entregador. E aí eu deixei de trabalhar com a Uber por causa disso, né, dos valores muito baixos, e passei pro iFood, porque o iFood ele tinha uma valorização maior do trabalho da gente, né. A entrega mínima do iFood é R$5 para qualquer canto. Conforme a distância vai aumentando, né, o iFood ele vai pagando um pouquinho mais. Entregas de 10 km, ela paga 1 por 1, entendeu? Cada quilômetro R$1. E aí pra gente que tem que ir para um lugar e voltar tudo isso, né, a entrega sai aí, o quilômetro sai a 50 centavos, então não compensa também. Todos nós aqui passamos a ter muito dessa oneração, os valores muito altos, né, de serviços. A borracharia subiu, o pneu subiu, porque até recentemente a gente não tinha ponte que interligasse ao Brasil, né, a gente vinha tudo por balsa. O combustível nem se fala, aqui está R$6,25 litro, a gente bota R$30 aí, roda meio período aí, já tem que abastecer de novo, que já acabou a gasolina. Os custos sobem, né? Tudo sobe, as entregas descem o valor, eles aumentam a taxa de entrega para o cliente, mas não é repassado para a gente. Essa é uma das grandes questionamentos, né, que os entregadores fazem hoje, acho que não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Você quanto consumidor paga R$10 de taxa de entrega, o entregador recebe R$5 dessa taxa de entrega e R$5 fica para o aplicativo, né? E não é especificado por que esse gasto é tão alto assim para manutenção de um serviço que eles têm aí os custos deles, devem ter, mas assim, não justifica o valor que eles ficam pela entrega que eles fazem para a gente. E aí o cliente paga alto, acha que está pagando alto e deve estar pagando alto, o entregador recebe baixo e a empresa lucra em cima de quem compra e de quem entrega. Qual que foi a posição dessas empresas em relação à proteção dos entregadores? Existiu mesmo entrega de EPI? Como que funciona caso você precise tirar uma licença doença, se você pegar Covid, ou se você for do grupo de risco, teve um afastamento? Então, são 5 empresas de entrega que a gente tem aqui no Acre. A Todo Lucro é uma empresa, eles são como se fosse uma associação, né? Não, mas não é uma associação, como se fosse uma cooperativa, porém tem um dono. Cooperativa tem um dono, é como se fosse. Então você faz, né, o seu cadastro, você tem o seu patrão lá, você tem um sistema, você trabalha para eles, você recebe deles alguns equipamentos, como a bag, né? A bag é deles, eles oferecem alguns benefícios como luva, às vezes máscara, eles também dão roupa de chuva, entregam alguns EPIs como o álcool, algumas coisas assim eles dão. Isso, é como se fosse uma central de taxista, no caso. E eles pagam muito mal, a menor taxa de entrega é deles, a entrega para qualquer canto da cidade, não importa assim, a quilometragem, às vezes é tipo a mínima do valor de entrega. Mas a vantagem deles é que você consegue fazer tipo 7 entregas num chamado só. E tem um banheiro, né? Tem um lugar para chegar. Isso, tem um local para ficar, tem. A BI não, a BI ela funciona como se fosse a Tô no Lucro e eles oferecem alguns equipamentos, mas você compra. A bag deles você compra, a máscara deles você compra, a roupa de chuva deles, se eles tiverem, com certeza você compra. Álcool em gel eu nunca vi eles distribuindo, nem dando, então você provavelmente tem que comprar também. Qual é a máscara? Geralmente é de pano? É uma máscara de pano. O padrão dessas que você compraria assim na frente do mercado, tem uma senhorinha vendendo máscara, é daquele padrão ali. Eles mandam fazer e revendem. Temos o iFood. Todas essas empresas
é uma das que tem mais tido ação aqui na cidade. Ela faz troca de vez regular de bag, eles fazem entrega de álcool, de máscara. Por exemplo, quando eu peguei Covid, eu tive direito a me afastar, eles me deram um auxílio, eu peguei R$1.500, eles me deram 28 dias de afastamento. Mas assim, existem duas categorias no iFood. O entregador nuvem, que é aquele que ele liga o aplicativo quando quer, desliga quando quer, vai para casa quando quer. E existe o operador logístico. Ele é um funcionário de uma empresa terceirizada pela iFood, para manter as entregas do iFood funcionando em determinado local. Eu era nuvem e passei a ser OL. Muitos colegas nuvens não tiveram a mesma vantagem que eu tive, de receber auxílio, né, de Covid. Muitos entregadores não tiveram também a vantagem de receber as máscaras, alguns deles não recebem, alguns deles não trocam bag, alguns deles não recebem álcool. Eu, como tinha essa vinculação com uma empresa terceirizada pelo iFood, que tinha que estar com os entregadores dela online, no período que tivesse pico, então eu tinha a obrigação de estar na rua, das 11 horas, e assim, é por turno, tá? Você ganha seus turnos. Então você entra no aplicativo como nuvem. Você é dono do seu nariz nesse aplicativo, nesse caso, nessa modalidade nuvem. Na modalidade OL, não, você tem um supervisor, vai estar de olho em você, onde você está, se você está dentro da praça do iFood, né? Você tem que estar logado, você não pode deslogar, você tem que trabalhar nos horários que são te passados. Se você assumir um compromisso, você tem que estar lá com isso. Essa autonomia que o entregador tem, quando ele é nuvem, some quando ele vira OL. Tá? Então ele passa a ser um funcionário. Eu acho que eu recebi todos os benefícios que recebi porque eu era OL. Depende muito eu vou dizer sorte, mas assim, depende muito do tipo de entregador, eu acho. E aí a última é a Uber. E a Uber, ela nunca nem fez nada pra gente aqui. Nunca vi distribuição de álcool, nunca vi troca de bag. Tem um escritório da Uber aqui, mas é só de enfeite, assim, não resolve nada, é só problemas sistêmicos. E a única coisa que ela faz aqui é vender bag para entregador e trocar fotinha do entregador, ou vender sacola para restaurante. É isso que eu conheço da Uber aqui na cidade. Assim, a Uber, das empresas todas, é que menos tem assistência de qualquer coisa. Vou fazer mais uma pergunta aqui, que é sobre os bônus e esse sistema de pontuação, né, que a empresa oferece para cobrir aqueles dias e horários específicos quando tem mais demanda, né? Mas muitos entregadores reclamam aí que você tem que estar logado 24 horas para receber umas rotas melhores. Como que você viveu isso quando você era nuvem? Ou o que você vê os seus colegas falando sobre isso? Sobre os desligamentos, por exemplo, as expulsões? O grande problema desses aplicativos é que você é dono do seu nariz, pero não mucho, né? Eles te vendem a ideia de se você vai ser seu próprio patrão, você vai trabalhar a hora que você quer, mas eles têm estratégias, e claramente têm estratégias de manter você logado. Há algum tempo atrás, alguns aplicativos informaram que não existe score, que é uma pontuação, né? No ranking de entregadores, aí você ou deixa de receber mais entregas ou você passa a receber mais entregas. No iFood isso existe, ele diz que não existe, mas isso existe, tá? É injusto porque tá todo mundo na rua, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo online, tá todo mundo pagando a internet para ter o aplicativo funcionando, tá todo mundo pondo gasolina na moto para fazer a entrega, tá todo mundo mantendo óleo, combustível, pneus, freio, manutenção. E aí a empresa decide que vai ser, vai ser ranqueado. Os melhores aqui comigo, aqueles que estão 13 horas online, 16 horas online, eles vão passar a ter um pouquinho mais de entregas que vocês, porque na cabeça deles é justo. E aí naquele mês a pessoa, alguns entregadores vão passar a fazer 25 entregas no dia, fechando a meta antes do horário, batendo a meta, sabe, bombando. Você acha que assim, nossa, agora melhorou muito, o aplicativo tá ótimo. Enquanto tem uma outra parte da galera que tá ali, fez 3 entregas, 4 entregas, não bateu a meta, tá 5. E aí quando você tá voando assim com a sua conta, eles falam aqui com a conta no ouro, né, de ouro, você não tá vendo o colega parado. Mas quem tá parado tá vendo, né, que aquele cara tá indo pra lá e pra cá. Aí você começa a perceber que, né, na semana seguinte já diminuiu o número de entregas. E aí aquele colega que tava mais parado já tá fazendo mais entregas que você. E aí você passa um mês inteiro na pindaíba, você não faz entrega nenhuma. A sua conta às vezes tá lá em cima e às vezes você não tá fazendo nenhuma entrega no dia. Entendeu? Esse ranking existe.
Num dia tocou a entrega e eu não vi que tocou por algum bug do próprio iFood. No outro dia você tem certeza que você não vai fazer tanta entrega. Se você está fora da área de praça, né, que é a área que eles demarcam para você estar dentro da área para receber entrega, isso também baixa o score. Então qualquer deslizezinho, o cliente mentiu. Existe muito disso. O cliente recebeu o pedido, diz que não recebeu, e o iFood simplesmente não pergunta parte do entregador, vai lá e desliga o entregador. Não tem quem responda por ele, porque aqui não tem secretaria do iFood. Quando é para bloquear, eles bloqueiam muito fácil, assim, qualquer coisa. Teve um colega nosso, para você ter noção, que ele foi num bairro entregar comida e os caras atiraram nele. E assim, por sorte, nenhum tiro pegou nele, mas pegou na moto. A moto dele pegou fogo, ele perdeu a moto. Né, gente? E essa gente se juntou para fazer uma vaquinha para consertar a moto dele. Ele só foi porque sabia que se ele não fosse, ele podia ser bloqueado, entendeu? Então você imagina como é que é a nossa situação aqui, que a gente está vivendo no meio da guerra de facções, que estão tentando dominar a rota do tráfico no Acre. Aconteceu muito de motorista ser encontrado morto depois dentro de um bairro específico onde é de denominação do tráfico, entendeu? E aí você tem que ir fazer entregas em bairros perigosos. Eu fui assaltado no início da pandemia. Os caras levaram a minha moto, meteram um ferro na minha cara, me deram coronhada, subiram na minha moto, levaram minha moto e eu sem emprego, sem minha moto. A moto foi encontrada no dia seguinte, na beira do rio, abandonada lá, largada. Os caras trocaram o pneu da minha moto, quebraram a minha moto. A única coisa que eu encontrei ainda na moto foi a bag. E a única coisa que a Uber fez foi informar para o cliente que a comida dele não ia chegar. A única mensagem que eu recebi assim: nossa, sentimos muito, lamentamos muito pelo ocorrido, você tá bem? Eu falei assim, tô, mas e minha moto? Aí sabe aquele barulho quando a pessoa desliga o telefone e fica tu. Bom, Eric, eu vou te fazer aqui uma última pergunta. Quais você acha que são os desafios para se organizar nesse contexto da pandemia? E também, se você notou que a pandemia ela proporcionou uma mudança na atitude política dos trabalhadores mesmo, deles se entenderem enquanto importantes, né? Porque a entrega, ela passou a ter um lugar super importante na nossa sociedade, né? E se você acha que esse fato trouxe essa consciência que possibilitou grandes atos. Enfim, o que você puder falar sobre isso. Quando começou as primeiras greves, eu entrei em alguns grupos no Facebook, dos motoboys de fora, de São Paulo, né, que estavam organizando, e aí a gente fez o primeiro break geral dos entregadores. Eu organizei aqui em Rio Branco, eu e alguns irmãos, mas alguns colegas. Nesse dia foi interessante, a gente tem um restaurante aqui, a maioria das entregas e a grande concentração de motoboys era naquele restaurante. A gente conseguiu uma caixa de som, a gente montou uma caixa de som na frente do restaurante e começávamos a não deixar quem pegava entrega sair com pedido. É break, a gente não vai deixar ninguém sair, ficamos ali de 11 até as 3 horas na frente do restaurante. O dono do restaurante, claro, muito chateado, chamou a polícia, isso era em plena pandemia. A polícia veio defender o empresário, disse que a gente estava fazendo baderna e a gente estava todo mundo lá de fora fazendo, só não estava deixando os entregadores retirar o pedido. Nesse dia a gente teve umas 200 pessoas, 300 pessoas por aí. Que aderiram com a gente, alguns não foram para a rua, mas ficaram em casa, e alguns foram para a rua com a gente. A gente também fez uma motocicleta, né, na cidade, fizemos alguns protestos, e aí acho que foi um dos maiores que a gente teve aqui na cidade. Assim, poderia ter sido maior? Poderia, mas a desunião também faz parte da galera do motoboy. Tem gente que acha que ganhar R$5 por entrega tá valendo a pena, entendeu? É difícil. Eles não queriam fazer associação, a gente bateu cabeça para fazer um clube, eles não queriam um clube. Aqui agora está dividido, tem equipes, então o que deveria ser uma associação de entregadores, de trabalhadores e entregadores, virou equipes de entregadores. Eu vejo eles como uma pequena associação, que eles fazem, quem faz parte da equipe eles ajudam, quem perde a conta eles correm atrás para resolver a questão de quem perde a conta. O rapaz que levou um tiro e perdeu a moto, correr atrás para consertar a moto. Os grupos se conversam, mas tem lideranças diferentes, as lideranças elas se conversam, mas não batem pauta. Enquanto a gente deveria se unir para ter uma pauta só, que seria a questão do nosso trabalho, né, eles queriam muito não se envolver com política, e aí é onde eu achava errado. Porque é na política que você faz a mudança daquilo que você vê que está errado. E aí eu me chateei muito, né, porque eu tentei muito ajudar, né, e fui visto como alguém que só queria fazer política. A gente foi muito criticado quanto a isso. Tinha alguns outros irmãos também que estavam com a gente que foram criticados porque acreditavam que era pela política que a gente mudava as coisas, né?
break dos apps, porque ele só aconteceu porque a gente estava no momento em que a cidade só girava se tivesse a gente lá. A economia em si na cidade, com o lockdown na época, só girava se os motoboys estivessem lá. Eu falava muito disso, né? Olha, a gente não vai ter outra oportunidade de estar fazendo reivindicações da nossa categoria, porque assim, a pandemia está mostrando a importância que o nosso trabalho tem. Alguns entenderam isso, mas a grande maioria não entendeu. Entendia como um movimento político, né? Um movimento que não fosse levado a lugar nenhum, né? Que era um movimento só contra os apps, né? Mas não era só contra os apps, né? A gente estava levantando pautas interessantes ali. A gente queria que os aplicativos fossem mais transparentes nas questões de bloqueio. A gente pediu ali melhores condições de pagamento, porque os pagamentos eram irrisórios, não cobriam nem metade do que a gente fazia de gastos. A gente viu que a pandemia ia dar a oportunidade de a gente mostrar a importância que os entregadores têm na cidade, que é rápido, é um serviço rápido, querendo ou não, gira a questão da economia na cidade. A nossa cidade é uma cidade pequena, sabe? Assim, é uma cidade muito pequena. Apesar de ser uma capital, é uma capital pequena. A gente teve muita quebra de restaurante, né? Mas se a gente não tivesse lá, teria quebrado muito mais, assim, sabe? Acho que só quem não faliria de vez mesmo seria grandes marcas. O pequeno negócio e médio negócio, com certeza ia quebrar. Os motoboys não pararam de fazer entrega das coisas deles também. Pelo menos as pequenas farmácias, elas sobreviveram porque tinha motoboy para fazer entrega. Elas não foram obrigadas a fechar, mas as pessoas não podiam sair de casa. Então a gente estava lá fazendo esse intermédio, procurou a hora também de mostrar que a gente também tinha o nosso papel de importância na sociedade, mesmo sendo um trabalho não prestigiado. Eu sou graduado, tenho faculdade, mas o meu diploma não põe comida na mesa. Eu compreendo as lógicas do que está acontecendo aqui, mas eu compreender só não vai me ajudar em nada. Então eu tenho que ir para a rua, tenho que ir para a luta. Então eu vim para a rua para procurar, né, além de tudo, um meio de subsistência, mas sabendo qual era o meu papel de importância, sabendo qual era a importância do trabalho da gente, né, e sabendo que existiam momentos que se deveriam atacar, que a gente atacou em um momento, mas depois perdeu muita força e que não vingou, sabe? E o que os motoboys precisam entender é que enquanto eles não se unirem para questionar, eles estão se abstendo do maior direito que eles têm, que é ser um ser político pensante na própria carreira. Muitos deles ali têm aquilo como carreira, então eles têm que pensar nisso, um meio que a gente vai ter de manter os direitos e melhorar os nossos direitos. Os entregadores da Europa já perceberam isso. As empresas assinaram a carteira dos entregadores lá. Aí eles falam assim, mas eu não quero que seja carteira assinada. Faz que nem nos Estados Unidos, então. Lá eles recebem pelo menos o salário mínimo, caso eles não batam a meta deles. É um trabalho. Você está trabalhando para uma empresa. Você não é sócio da empresa, você não trabalha a hora que você quer, você sempre tem que estar disponível. Então, não se iluda a pessoa que acha que trabalhando como entregador, ela está sendo dona do próprio negócio. Você está sendo só mais um funcionário. É isso que você vai ser. Se você não parar para pensar que se você não for fazer entrega, você não ganha, que se você desligar bem mais um e liga o aplicativo no seu lugar, que você é substituível, que a empresa não está nem aí para você, você tem que pelo menos procurar brigar pelo aquilo que você tem direito, que é pelo menos o mínimo de subsistência. Em nenhum momento no momento que você desliga o aplicativo e para de trabalhar, ou é o momento que você se acidenta, ou é o momento que você vai dormir, ou é o momento que você está doente e não pode mais sair para a rua. Então, enquanto os motoboys não entenderem que eles são uma classe que tem de trabalhadores também, que eles são funcionários das empresas e não, como as empresas gostam de falar, parceiros, vocês não vão mudar, a gente não vai avançar na luta, então não vai adiantar de muita coisa. Fingir que você é independente quando na verdade você não é. Se a gente não se organizar, alguém vai, e com certeza vai ser as empresas, e com certeza o jeito que elas querem não é nem um pingo bom pra gente. Mas a partir do momento que a gente não entender que a luta é de todo mundo, de todos nós, a gente vai continuar sendo roubado, a gente vai continuar sendo desligado, a gente vai continuar sem direitos e vai continuar trabalhando
para continuar trabalhando. Eu trabalhava como motoboy para continuar trabalhando. Eu nunca parei para pensar que enquanto eu estava na rua achando que estava ganhando dinheiro, eu estava gastando dinheiro mantendo a moto. Então eu não desligava o aplicativo, ficava online o tempo todo. Então era difícil, assim, sabe? E agora não, eu estou trabalhando em 2 locais diferentes, estou tendo o mesmo ritmo de motoboy, só que em um local, nos 2 trabalhos eu fico parado e eu recebo o mesmo tanto que eu recebia como motoboy, trabalhando no mesmo período de tempo. Assim, abrir os olhos para que, né, a gente perceba que o que a gente está vivendo é uma ilusão de uma falsa sensação de liberdade. Eric, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente e força na luta e até uma próxima. Até uma próxima. Agradeço a todos os ouvintes. Não sei se eu espero que tenha ficado legal. Quem quiser me procurar, eu tô aí. Se eu tiver parado e eu tiver de moto, eu vou te ajudar. Porque eu sei como é que é estar num perrengue, né? E quando alguém salva a gente fica muito grato. Então, se vocês tiverem alguma coisa para falarem comigo, eu estou disponível também. E agora nós vamos falar com a Cássia, do coletivo Explana, do Rio de Janeiro. Obrigada, Cássia, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E eu já começo perguntando, então, como que foi a participação de vocês nas manifestações dos entregadores aí no Rio de Janeiro e a que pé que andam essas mobilizações? Opa, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E aí eu vou comentar rapidinho aqui o que é o Explana, né, de onde veio. O Explana basicamente é um grupo, né, é um coletivo de militantes que se reaproximaram aí durante a pandemia, mas que em certos momentos a gente já tocou lutas para poder explanar tretas, né, de categorias que são terceirizadas, o pessoal que trabalha no turismo, e agora a gente está voltando aí o foco, olhando assim, né, com outros olhos aí para a categoria dos entregadores de aplicativo. Bom, o nosso tema hoje é a pandemia e como ela alterou e altera as condições de trabalho desses entregadores de aplicativos. Quais as mudanças que você considera mais significativas entre o antes e o depois da pandemia? O que se pode observar em relação a isso nas pautas das mobilizações, nos diálogos ali com os trabalhadores? Então, eu acho que a pandemia tem muitos elementos, assim, que escancarou processos que já estavam acontecendo anteriormente. Primeiro, né, é o nível de desemprego, que estava, altíssimo já antes, lá na faixa mais ou menos, acho que de 13 milhões, 12 milhões, eu não tenho o número ao certo, assim, de cabeça. E quando a pandemia começou, a galera que trabalhava em serviços perdeu o emprego, teve um número massivo, né? Dando uma olhada nos dados, eu vi que na RAP teve uma porcentagem de 300% a mais de solicitação de cadastro para poder entrar no início da pandemia. É um número muito, assim, expressivo. Você vê essa migração de trabalhadores ou de pessoas que perderam o emprego de forma muito abrupta e indo, assim. Tem relatos, assim, até de colegas meus que são estudantes de graduação que precisaram trampar como entregadores, assim. O que eu quero dizer, assim, são pessoas que não são do dito mercado informal, mas que viu ali naquele momento de desespero uma saída para começar a gerar um tipo de renda, né? E aí sobre os impactos, assim, tem inúmeros. Eu acho que o aumento de preços também é uma questão que afetou muitos os trabalhadores. A ausência de possibilidade de ter equipamentos adequados, de ter uma política, realmente uma política, sabe, de proteção do trabalhador no início da pandemia, durante a pandemia. Então, assim, os trabalhadores, principalmente os entregadores, estavam expostos aos riscos mais, assim, bizarros que a gente pode imaginar, sabe? É dantesco, assim, as histórias que a gente vai ouvindo, que a gente vai se aproximando. E esse aumento drástico de trabalhadores nesse tipo de trabalho gera essa concorrência, né, que consequentemente muda a quantidade de horas trabalhadas, né, por dia. Enfim, a gente percebe a necessidade de um aumento da jornada de trabalho para você conseguir pagar suas contas, né? O que você pôde observar, assim? O que você teve de relato ou que você tem de dado aí para falar pra gente sobre esse aumento de jornada? Parece que a gente voltou pro século XVIII, assim, Marx está se remexendo na tumba. E é interessante, porque pensando nisso, né? A realidade, a gente mexe com a gente. O que é distopia perto da realidade, né? Porque em 2018, 2016...
2017, mais ou menos, a gente estava falando sobre a reforma trabalhista. Essa era a pauta, né, da dita esquerda, da galera que estava tentando entender essa sociologia do trabalho, e a gente já achando que estava acontecendo muitos retrocessos, que estava perdendo alguns, não pequenos direitos, né, mas alguns espaços da jornada de trabalho, né? Tem um exemplo, assim, da reforma trabalhista que mulheres que são lactantes, elas tinham 30 minutos na jornada de 8 horas por dia para amamentar o filho. Tem várias questões, né, de como que a mulher levava o filho para o trabalho e tal, mas quando a gente pensa nesse cenário de 2017 e a gente pensa no cenário, como a gente já viu algumas imagens, né, até de mulheres, mães carregando filho numa bike, e você não ter nem lugar para essa mulher ir ao banheiro, um fosso, uma vala que a gente entrou, bizarra. Pesquisando alguns dados, esses dados que eu vou falar aqui hoje, pessoal, foi a partir de um relatório de um grupo de economia da Federal da Bahia, que eles pesquisam esses temas, é um relatório bem massa, assim. Depois eu posso até dar um nome certinho pra galera, se a galera quiser pesquisar, mas lá fala que as bikes, né, tem uma jornada de trabalho por semana de 57 a 58 horas semanais, e os motocas têm uma jornada de 53 a 54 semanais. Eles produziram o relatório em agosto de 2020. Isso estava nas pautas das manifestações? Eu acho que as pautas das manifestações eram apresentadas por um outro viés. Eles questionavam muito os bloqueios indevidos e a pontuação. E aí a gente vê a parada da pontuação expressa, né, tipo, acontecendo manifestada, tipo, nesse rolê da jornada de trabalho tão extensa. Então, você tá ligado como é que é esse rolê da pontuação, dos bloqueios? Fala um pouco pra gente. É um sistema de gamificação. A galera que é da tecnologia vai nadar de braçada nesse tema. Eu tô só tateando, mas é uma metodologia que faz o interlocutor do outro lado da tela ficar engajado. Só que do lado do trabalhador precarizado, que tá ali atrás do pão dele, ele quer fazer o dele ir embora. O lance da pontuação, um sistema de pontuação, né, tipo um score, que eles começam a contar de sexta-feira, das 18 horas, e acaba domingo, meia-noite, além dos dias da semana. Então, se a galera trampar nesses 3 dias, eles vão acumular pontos para eles serem chamados mais rápidos para os pedidos. O que acontece? Eles também falam que a galera que fica logada online, né, o tempo todo, é uma galera, eles têm uma sensação que eles são chamados mais rápidos para os pedidos. Então, se você vai para casa, desliga o aplicativo e fica 2 horas desligado e volta, eles têm uma sensação que demora a ser chamados. Então, para eles é mais vantajoso ficar, sei lá, quase 24 horas por dia ligado. Tem essa iminência, se for chamado, tem que fazer a entrega, senão tem todo um lance aí do bloqueio também. Então, esse sistema de pontuação e os bloqueios foram as principais pautas nas manifestações dos entregadores aí no Rio de Janeiro. Essa pauta do bloqueio e da pontuação foi uma pauta que a gente conseguiu observar principalmente no break dos apps, mas de forma coletiva, assim, quase de forma nacional. Tem questões locais, mas era sempre praxe. A gente podia ir para Niterói, a gente podia ir para o Largo do Machado, ir para o centro, para qualquer pico, que o questionamento, né, a reclamação, a reivindicação de entender como que era, por que existia esse sistema de pontuação e por que os bloqueios não tinha transparência, era geral, assim. E pensando diretamente nos perigos mesmo da pandemia, né? Como que foi a postura das empresas em relação à entrega de EPI, os afastamentos de grupo de risco, ou licença saúde, seguro de vida? A gente sabe que isso sempre esteve ausente, né, dessa relação. Na pandemia mudou alguma coisa? Então, da experiência que eu tive de rua, assim, né, de trocar ideia com a galera na rua e tudo mais, eu nunca vi, pelo menos aqui no Rio, algum entregador que tenha recebido máscara ou proteção da empresa, do iFood, da Rappi ou de outra empresa. Talvez eles tenham recebido, que eu já ouvi falar, do estabelecimento. Então, se é um cara que sempre está trampando na mesma pizzaria, na mesma lanchonete, no mesmo supermercado, há um processo, sei lá, de coletivização dos materiais, né, do EPI, né, do equipamento de proteção. E aí eu fui atrás de, assim, não, mano, a iFood fez rios de campanhas publicitárias falando que estava protegendo, a vida é uma entrega. É muito sutil, assim, a forma como eles têm caminhado, né?
né? Mas sutil que eu digo assim, de aposta publicitária, né? Do marketing. Mas eu vou chegar lá. E aí eu fui atrás dos pronunciamentos deles pra ver o que eles estavam firmando. E aí no site eles falam que eles tinham vans itinerantes em São Paulo só, que eles distribuíam esse tipo de proteção individual. Então eles distribuíam máscara, álcool em gel, davam suporte ali pra higienizar a bag. É isso, né? Eles falavam que eram 2 estações de higienização em São Paulo. Então o restante dos entregadores... Você tem que dar a sorte de encontrar com a van, né, no meio do seu caminho. Exato, é quase um carro fantasma, sabe? E aí, quando você perguntou sobre o acidente, seguro de vida, a gente sabe, né, que os acidentes, quando ocorrem, tem um processo de burocratização enorme deles conseguirem algum tipo de seguro, tanto que eles, geralmente, pelos parceiros que eu troquei ideia, né, eles não pedem, eles fazem vaquinha. Foi algo que eu vi recorrentemente, fazer vaquinha virtual. E no começo da conversa você comentou sobre o aumento do custo de vida. A gente pode pensar aí, notadamente, né, o combustível, que está diretamente ligado aos custos que esses entregadores têm para se manter trabalhando, né? Tem também o preço dos alimentos, enfim, tudo subiu, né? Vocês puderam observar se esses temas geram uma mobilização, assim, por pautas mais generalizadas? Sem sombra de dúvida. E se você quer puxar papo com qualquer pessoa no elevador, em qualquer outro ambiente, é só puxar o papo, porque a gasolina tá cara, né? Isso é um disparador das relações sociais. Teve um aumento, sim, bem expressivo nos combustíveis, também no gás de cozinha. Teve um rolê aqui no Rio, no início do ano, que foi um ato que aconteceu ali na Alerj, puxado por alguns sindicatos ligados, né, aos petroleiros, sindicatos ligados também aos motoristas. E aí a pauta era o aumento do preço de combustíveis. Tudo bem que estamos no período de pandemia, então a gente não teve muitos protestos, a gente tá tendo uma dificuldade de organização de rua, né, de massa muito difícil, mas esse foi um dos protestos, assim, no ponto de vista, assim, de avaliação, dos mais quentes, assim. Você tinha uma galera que era da Petrobras, né, os trabalhadores, você tinha a galera que é entregador, então, os motocas, tinha a galera que era bike, tinha os motoristas de Uber, convergindo aí para a questão da pauta dos aumentos dos preços, né? E aí foi super legal que teve uma imagem, né, que circulou, que a gente conseguiu registrar no dia, que foi a gasolina a preço popular, e eles explicando. E a gasolina no preço popular deveria ser R$ 2,70, e na bomba estava custando quase R$6 aqui no Rio. Que a galera, né, que estava ali organizando o ato, estava explicando por que a gente tá pagando um preço tão caro, assim, né? O gás de cozinha é um absurdo. O gás de cozinha, tem um dado que eu achei, da greve dos caminhoneiros para o início da pandemia, né? No período da pandemia, o gás de cozinha subiu 192%. É assim, é horrorizante, sabe? Então, não tem nem o que comer dentro de casa, se a gente pensar o arroz, que tá super caro, não tem nem como cozinhar, enfim. Então, a gente tem aí vários elementos, né, caracterizando esse contexto pandêmico de piora das condições de trabalho desses entregadores. E aí, não sei se por causa da pandemia, mas com certeza por essa necessidade da empresa de ter um maior controle, né, sobre os trabalhadores, surge então a figura do operador logístico. O que você acha que muda com esse novo elemento? Assim, eu só vou dar uma pincelada, porque eu acho que também tem gente, né, que já tá fazendo os corres aí, estudando. Essa forma de gestão, acho que teoricamente recente, deve ter uns 2, 3 anos no máximo. Eu fui atrás também para entender o que era operador logístico, o que era nuvem, porque a gente sempre ouve isso, mas a gente tem uma dificuldade de mensurar isso. Então, e aí, são 2 formas de contratação diferentes que a iFood sugere e apresenta pro trabalhador. Bem no rolê do negociado, sabe? O negociado sob legislado. Segue a perspectiva que o operador logístico é uma empresa terceirizada, a iFood terceiriza esse tipo de gerência mesmo, de gerência de rota, de pepino, se uma entrega não chegou ao cliente final. Então, é o operador logístico que responde por isso.
E a forma de contratação é diferente. Então, o entregador tem que ficar com o aplicativo ligado o tempo todo. Se ele desligar no período que ele falou que iria trabalhar, né? Ele é bloqueado, a conta dele é suspensa e ele tem que solicitar com antecedência o dia que ele vai ficar de folga, e ele só pode ficar de folga um dia apenas. Quem trabalha com nuvem é a galera autônoma, que aí liga o aplicativo a hora que quer trampar, desliga a hora que não quer mais. Então ele tem, teoricamente, uma flexibilização do tempo dele. E essas regras e regime de trabalho diferentes criam rupturas na luta? Acho que é também uma tentativa um pouco de fragmentação, né? Um pouco na bandeira da autonomia, da liberdade, de fazer o seu próprio tempo. Você vai criando outras formas de dominação, porque é uma forma de aumentar o controle do tempo do trabalhador. Lembra a gente que ia furar um pouquinho a jornada de trabalho fumando um cigarro e tomando um cafezinho? E aí estendia de 5 para 10 minutos? Isso é uma forma de a gente criar poros na nossa jornada de trabalho. Quando você se torna um trabalhador que o seu CPF está o tempo todo sendo contabilizado online, né? Então o seu tempo está sendo investigado e observado de forma online, não tem como você furar. Então você vai criando formas desse trabalhador ficar cada vez mais refém numa suposta ideia de autonomia, de organização, de proatividade, né? Que isso é uma das bandeiras vendidas. A remuneração do entregador que está logado, né, como operador logístico, quem paga não é o iFood, é o operador logístico, são essas empresas. E os critérios são estabelecidos pelas essas empresas. E aí acho que é só um parênteses que eu queria abrir, que é uma coisa que me deixa muito inquieta com relação do iFood, porque o iFood está fazendo um movimento muito forte de se descaracterizar como empresa para buscar uma ideia, né, de valor de marca. Porque a empresa tem esse pepino de gerir, né, de remunerar o trabalhador, se o trabalhador não foi descontado a folha. O iFood está terceirizando isso para a OL. E quem são os OLs? Nos corres aí de ato, de aproximação com eles, eu não senti que divide. Eu sinto que a raiva, a reivindicação, a pulsão ali é a mesma. Porque é muito baixo o valor de entrega, mesmo para quem trabalha como OL. Tem outras circunstâncias que dividem mais, tipo quem é motoca e às vezes com quem é bike. Então tem umas perspectivas aí diferentes, mas não necessariamente, né, antagônicas. Agora, já encaminhando para o final, queria falar um pouco sobre os desafios, né, de se fazer um ato numa pandemia. Como que fica essa organização? Como que você faz uma manifestação minimamente segura no contexto que a gente se encontra? O que vocês viveram, assim, o que você pode falar sobre isso? E o que o Explana também pensa e se posiciona em relação a isso? Quando a gente estava lá, né, cobrindo o ato, trocando ideia, tirando foto da rapaziada, a gente viu ali um método de organização de ato que é sensacional, que é cada um na sua moto, no máximo um outro passageiro, ou na sua bike e rodando a cidade. Lá nesse dia do ato, a gente teve contato com alguns grupos que são basicamente clubes de motociclistas da Zona Norte. Quem é da Zona Norte sabe, quem já foi morador de Vila Isabel, da Tijuca, sabe que eventualmente de madrugada tem uma galera que sai para dar rolê e dar grau. O que é dar grau? É você estourar o cano de descarga no barulho estridente. Ou também empinar a moto. A gente, quando estava nesse ato, a gente ficou em contato com esses grupos, porque é muito doido. Tem uma estética, tem um tipo de nicho cultural, porque é uma galera que se reúne aos finais de semana, dia de semana, para dar grau, para sair meia-noite, 1h da manhã, para rodar a cidade, para rasgar a cidade mesmo, assim, de moto. E eles trampam de dia também como motoboys, alguns deles, né, não todos. E estavam nesse ato, pipocando o cano de descarga. E a gente olhou para aquilo, a gente falou assim, mano, a gente tem que estabelecer contato. Com toda a dificuldade que a pandemia nos impõe, né, é um baita encontro. Mas para você sustentar essa comunicação, esse diálogo de modo virtual é muito difícil. Então esse foi um desafio do Explana de manter essa comunicação. E isso me preocupa muita gente do coletivo, que o Bolsonaro está dialogando
com a categoria. Já vi vários motocas, várias dessas pessoas desses coletivos, né, desses motoclubes, já fechando e anunciando que vão sair junto nessa carreata. É muito difícil construir um diálogo assim contínuo com esses grupos. Assim, dá pra você construir com pessoas específicas e tentar tocar isso pra frente. Mas eu achei que a ideia do ato de sair cada um na sua moto, saindo pipocando, eles já fizeram isso outras vezes, principalmente na máfia dos reboques também, que é um rolê que estava acontecendo muito aqui na Zona Norte, mas que é muito difícil continuar a construir, sabe? Porque eu acho que tem um antro bolsonarista aí que flerta, que tem um diálogo ali que é meio difícil pra gente alcançar, mas a gente tá tentando furar. E por fim, Cássia, você acha que esse aumento da importância do delivery, né, das entregas na pandemia e também o aumento do número desses trabalhadores fez despertar essa consciência de sujeito político em cada um desses trabalhadores? Você acha que essa explosão de manifestações só surgiu devido à pandemia? Eu acho que a pandemia escancarou o processo assim de não só exploração, mas precarização. E não só dos motoboys, mas, né? Porque é isso, né, gente? Motoboy é uma profissão que existe há muitos anos. E tem muitos profissionais que trabalhavam em várias outras áreas que do dia pra noite perderam tudo e se tornaram motoboys do dia pra noite. A pandemia, ela intensificou no sentido que ela ampliou. Ela intensifica as tretas. E eu não sei se a pandemia ela vai conseguir... O saldo da pandemia vai ter um saldo organizativo. Eu acho que isso é um processo que ainda a gente tá vendo, sabe? Não sou de todo pessimista. Eu acredito muito nisso, nessas relações que a gente constrói, sabe? Mesmo que sejam pequenas, mesmo que sejam 1, 2 ou 3, mas que a gente conseguiu trocar uma ideia, que a gente conseguiu entender, que a gente conseguiu ajudar na articulação, seja gravando um vídeo, seja produzindo material. Claro que é muito difícil de colar, de fechar em ato, promover, puxar uma coisa é muito difícil. Mas só de você trocar ideia e entender como é que tá acontecendo as coisas e a pessoa também confiar em você, ver, né, ter essa troca de confiança de discussão, eu acho que já vale muito a pena. Mas é isso, acho que tem muita coisa que a gente tá vendo e que a gente tá bem no processo, assim, sabe? Isso aí, Cássia. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente e até uma próxima. É isso, gente. Obrigada aí pelo espaço, pelo convite. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente toca mais lá pelo Instagram. Tem o Facebook também, mas pelo Instagram é @explana.ação e no Facebook é Explana. É isso. Treta no trecho e aí vamos compartilhando e vamos explanando. Aqui termina esse segundo episódio da série Trabalho em Aplicativo. Em nosso próximo encontro, vamos falar sobre a luta dos entregadores. A que pé anda a organização desses trabalhadores? Como eles enxergam o horizonte e os novos desafios? Continue acompanhando nossas postagens pelo passapalavra.info ou pelo Spotify. Aproveita e segue a gente para não perder nenhum episódio.